Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal de cortes do Pirula. O Pirula tem um canal de cortes agora. Teoria da adaptação é melhor que teoria da evolução? Interrogação. Pirula faz lives, né? Se não me engano, toda semana. E ele fez um canal de cortes, então se inscrevam, vão lá atrás do conteúdo do Pirula. O Pirula é um dos conteúdos mais antigos da internet. E um dos melhores conteúdos que a gente tem aqui no YouTube. Inclusive, não sei se já contei essa história no React. O canal do Pirula foi um dos primeiros que eu me inscrevi quando eu entrei nesse ecossistema chamado YouTube. Eu entrei aqui mais ou menos lá para 2012, quando eu tive minha primeira conexão da net de internet banda larga. Era de 5 megas, eu acho. Acho que era de 5 megas. Eu entrei, um camarada meu chamado Otávio me indicou dois canais, o canal do Otário e o canal do Cauê Moura. Daí depois eu fiquei só escrevi nesses dois. Eu não sabia, né, que dá pra procurar, eu tava aprendendo as paradas. Daí depois eu descobri o canal do YouTube do Pirula através do canal do Cauê Moura, porque o Cauê Moura, ele caiu no hoax do Nióbio. Sabe o Nióbio que o Bolsonaro fala tanto? É um hoax muito antigo de que o nióbio é uma pedra super cara, valorizada, que faria o Brasil se desenvolver, ser um país de primeiro mundo, mas que os gringos vêm e compram, e só tem nióbio aqui no Brasil. O Cauê Moura caiu nesse hoax e fez um vídeo, e o Pirula respondeu. E naquela época, o YouTube recomendava muito a resposta aos vídeos. Tipo, você assistiu o vídeo e na aba de recomendação já tinha direto alguém que tinha respondido aquele vídeo. Daí eu caí na resposta do Pirula, conheci o Pirula e comecei a ver os vídeos dele. É muito legal. Daí eu me inscrevi, foi o terceiro, falei segundo, né? Mas foi o terceiro canal que eu me inscrevi aqui no YouTube. Mas chega de historinha, né? Chega de enrolação. Vamos lá pro vídeo dele falando sobre teoria da adaptação é melhor do que teoria da evolução e vamos usar como desculpa para falar de biologia. Nenhum canal melhor para fazer react e falar de biologia que o canal do Pirula, que é biólogo. Biologia. Eduardo Mundstock. Oi, o Sacani acha que a teoria da adaptação seria um nome melhor para a teoria evolutiva. Acho que a galera iria achar que o organismo evolui por querer, teleologia, e geraria ainda mais confusão. Qual a sua opinião? Eu discordo do Serjão, mas não é nem por esse motivo, não é nem pelo tipo de compreensão que isso poderia gerar. Porque uma coisa eu concordo com ele. O nome Pior que eu já pensei isso também, cara. Acho que todo biólogo meio que quando tá estudando isso já pensou, né? Sobre mudar a palavra. Só que aí também entra na questão da teoria. Tipo, a palavra teoria também dá tanto problema, principalmente em aula, cara. Toda aula, toda aula de, já falei, isso eu já falei em React, né? Toda aula de evolução, você tem que sempre começar, sempre começo explicando as palavras. Eu prefiro começar assim, tipo, primeiro eu explico o que não é evolução, para não confundir as coisas, o que não é evolução, e explicar a palavra teoria e a palavra evolução. O que elas significam dentro do contexto científico. Porque dá um problema. Puta merda, dá muito problema. evolução foi é um termo ruim, porque ele gera a ideia de progresso, a ideia de que você vai ficando melhor, né, que os animais, as plantas, as bactérias, enfim, eles vão melhorando com o tempo. E a ideia não é melhor porque melhor ou pior é subjetivo, depende do ambiente. Você está melhor, sim, adaptado ao ambiente, ou pior, menos adaptado. Né? Não existe involução. Né? Então, se você perde os olhos, por exemplo, se uma linhagem perde os olhos, ela não está involuindo. Às vezes, o ambiente em que ela vive, os olhos são inúteis e é um gasto de energia desnecessário, é uma entrada para infecções. Então, quando nasce um bicho sem olhos, ele vive melhor, vive mais tempo. Como, por exemplo, um ambiente cavernícola, né, em que você não tem entrada de luz. Então, esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo. E a questão da linguagem popular, né? Cultural, tipo, informal. Evolução tem vários significados no dicionário. Coloquei um Então, framezinho, né? E, tipo, uma dos significados é mudança. Você está mudando. Mudar não quer dizer que você progrediu ou evoluiu, só mudou. Tipo, mudou uma característica física sua. No dicionário você pode usar a palavra evolução. Só que o significado mais corrente é o significado informal. E no significado informal do dia a dia, do cotidiano, é de progresso, né? Aí ferrou tudo. então é por isso Assim como teoria, na
na informalidade, teoria é especulação. A teoria sobre a nova temporada de Stranger Things. É o que, tipo, o que eu acho que vai acontecer, né? Isso que o nome evolução não é adequado, tanto que o Charles Darwin ele relutou muito em usar esse termo, só que aí já estava tarde demais, né? No meio que ele foi vencido, né, pelo público, né, pelo povo lá britânico, e aí no fim das contas ele acabou adotando o termo já na última edição em que ele editou ainda vivo. Agora, o problema da teoria da adaptação é porque a adaptação não é exatamente evolução. a adaptação é uma das coisas na evolução. Uma das coisas. E que você consegue detectar, e nem tudo é adaptativo. Nem tudo é adaptativo. Nem tudo aparece nos seres vivos, nos organismos, porque ele está se adaptando ao meio ambiente. Muita coisa não tem explicação, não. Vou dar um exemplo. Digamos que tem um tipo de lagarto que, sei lá, tem uma população grande no continente. E essa população tem uns que tem um espinho mais comprido, um espinho mais curto, tem uns que são verdes, outros que são azuis, uns que são vermelhos. E eles vivem muito bem ali, todos misturados, porque os predadores não distinguem muita cor, porque, sei lá, esses espinhos ali não fazem muita diferença, tá ali na genética deles, mas enfim, uma diferença aleatória. E aí, um grupo desses lagartos acaba caindo em cima de uns troncos uma maçaroca de junco ali, né, que a gente chama de balsa de vegetação, que se desgruda ali, né, cai na água do mar e vai até uma ilha. E aí chegam lá aqueles lagartos. Aqueles lagartos, digamos que eles são 5, só 5 lagartos, sei lá, são 3 fêmeas e 2 machos. E, por uma coincidência, são os que têm o espinho mais longo e são azuis. Aí, toda a população daquela ilha vai se formar a partir desses indivíduos que possuem essas alterações. E aí, quando chegar um pesquisador ali, sei lá, 10 mil anos depois, ele vai olhar e falar: minha nossa, todos esses lagartos são azuis. Então, eles estão bem adaptados ao ambiente. Ficar azul é uma adaptação a esse ambiente. Não. É, Na verdade, podia ser de outra cor, não importa. Eles são azuis porque um efeito fundador aconteceu ali. Você tem um grupo muito pequeno de indivíduos que, por um acaso, eram aqueles da variedade total que tem ali, o que era azul, os que eram azuis, e pronto. Então, isso não é adaptação ao meio ambiente. E a quantidade de características que existem nos seres vivos que não são adaptativas é gigantesca. né? E várias outras que você tenta achar, às vezes, uma explicação adaptativa, não necessariamente ela é a mais adequada. Né? Não é necessariamente uma adaptação ao meio ambiente, uma seleção natural que fez com que um fosse selecionado e o outro não. Entende? Então, Eu lembro, inclusive, de na faculdade ler um artigo. Eu fiz uma disciplina optativa chamado História e Filosofia do Pensamento Evolutivo. Então, caminhava sobre o pensamento evolutivo desde lá da Grécia, porque já tinha umas proto-ideias evolutivas, daí ia para a Idade Média, Iluminismo, contemporaneidade e tudo mais. E uma dessas partes era no século passado, não lembro que década mais ou menos, que teve uma discussão entre biólogos, que eu esqueço o nome do artigo que a gente leu, mas se eu não me engano era adaptacionistas versus alguma coisa, que era um debate entre biólogos mesmos, porque tinha uma corrente de pensamento dentro da biologia que queria explicar tudo por adaptação. Tudo é adaptação, tudo é seleção natural, tudo é só adaptação. E eles estavam discutindo em cima de uma característica, que aí a quinta série pode entrar em você, né? Que era o pênis de um. Era um pênis de uma espécie de lobo, cara. Esqueci agora. Mas era o pênis de um animal de pequeno porte até, assim, sabe? Não lembro se era lince, se era lobo, se era raposa, mas tava nesse grupo aí de animais, assim, de quatro patas. Porque o pênis desse carinha era muito diferentão, sabe? Uma característica fisiológica muito diferente. E tava tentando explicar o porquê era tão diferente de outros animais. Por que que era tão diferente. E os pesquisadores estavam. Tinha um debate e um grupo de pesquisador, que eu esqueci o nome que o artigo dá, porque é adaptacionistas versus outros,
Eles estão tentando provar para os adaptacionistas, para aqueles que querem que mostrar que é tudo adaptação, que não foi adaptação, que não foi seleção natural. Porque os adaptacionistas vão jogando um monte de hipóteses de adaptação e todas elas começam a cair por terra. Porque você vai começando a descobrir que aquela adaptação não faz sentido, né? Então, dentro dos próprios biólogos e de evolução, teve essa discussão de que não é tudo adaptação, né? Você tem vários mecanismos de evolução para você causar mudanças dentro de grupos, né? Efeito fundador, deriva genética, as mutações aleatórias, seleção natural, tudo mais. A seleção natural é um dos mecanismos, né, de evolutivos. Então, dizer que a teoria da adaptação seria incompleto. Tem alguns pesquisadores que são até um pouco mais exagerados e dizem que quase nada é adaptação. Mas aí também eu acho que esses caras aí estão cheirando meio. Mas de qualquer maneira, adaptação, do ponto de vista científico, chamar de teoria da adaptação seria incompleto. Então acaba ficando inacurado, porque a adaptação é só um dos mecanismos para gerar biodiversidade, para explicar as formas, né, enfim, e as características dos seres vivos que existem hoje. O Glauco Fabiano perguntou: que tal teoria do desenvolvimento? Também não concordo, porque o desenvolvimento é utilizado, é um termo muito específico que ele é utilizado para ontogenia. Tá? Então, no caso, o desenvolvimento desde do zigoto ali, né, de quando houve a fecundação, até a morte do indivíduo com 90 anos. Isso é desenvolvimento, entendeu? Então, A gente tem problema com esses nomes, igual aquecimento global. Eu acho que aquecimento global tá dando problema também. Com esse termo aquecimento global faz as pessoas se enganarem um pouquinho. Já falei isso em outros reacts sobre aquecimento global, né? Que às vezes eu até prefiro falar mudanças climáticas do que aquecimento global. Porque eu sei que pode ter problemas, mudança climática não é excelente, perfeito, mas às vezes eu sinto que. E eu tô falando na comunicação, tipo, no dia a dia com as outras pessoas, entendeu? Eu prefiro falar, nossa, você percebe como tá mudando as coisas? Os climas tá mudando, do que falar, ó, aquecimento global, aquecimento global. A não ser que eu esteja falando com uma pessoa que tenha noção do que é realmente o aquecimento global, né? é o zigoto se transformando ali em várias camadas de célula, vai desenvolvendo, papá, forma um indivíduo, esse indivíduo nasce pequenininho, ele vai crescendo ao longo do tempo. Uns fazem equidise, né, trocam de pele, né, de exoesqueleto, outros desenvolvem sem metamorfose, outros têm metamorfose, uns só crescem que nem a gente, enfim, essas coisas. Então, isso é o desenvolvimento. Então, também não é um termo muito bom. Teoria da sobrevivência também não, porque o importante não é sobreviver. O importante é você passar para as gerações seguintes sabe, para a geração seguinte não sobrevive de maneira igual. Então é aquilo, aquilo que o Emílio tinha explicado lá no Vilela, né? E que a Camila tinha explicado no Biologia em Meia Hora. Alteração de proporção de alelos entre gerações, né, nas gerações seguintes. Então, é descendência com modificação. É literalmente isso. O termo certo é teoria da descendência com modificação. Aí não tem o que falar de errado. Com alteração de proporção de alelos. Aí Só que aí vai ficar um nome muito grande. fica muito complicado, mas é descendência com modificação. Aí várias pessoas comentaram outros nomes, mas eu posso dizer por que todos eles não estão adequados. O Pitoco das Cavernas, teoria da mudança fenotípica. Não, porque tem que ser através das gerações, não é só mudança fenotípica. E outra, nem toda mudança é fenotípica. Algumas mudanças são neutras, Estruturais, enfim, dentro do seu corpo, dentro de órgãos. são características só genéticas, mudam o canto, sei lá, não é necessariamente o aspecto. Mudança e transformação. Não, mudança e transformação. Não está exatamente errado, mas tem que ser em geração. Então seria descendência com modificação. É mais Vamos abrir um concurso. Concurso do novo nome da teoria da evolução. Está aberto. Está aberto. Vamos fazer um concurso
Quem conseguir trazer o nome mais adequado, igual fazia antigamente lá naquelas academias de lords científicos lá da Inglaterra, que a gente vê em filmes, concurso, quem trazer a melhor explicação pra tal coisa vai ganhar tantos reais em dinheiro, né? Curado. Nessas aí que teve bastante. O Pasteur lá, o Pasteur, ele fez o experimento todo dele. Ele já tinha conhecimento, né, também. Mas ele fez todo o experimento dele, se eu não me engano, foi num concurso de uma academia de ciências lá. E aí gerou todo o que a gente conhece hoje como pasteurização, a queda da biogênese, né? A queda da abiogênese, o começo da biogênese e tudo mais. Do que mudança e transformação. Tem que ter a parte da descendência ali. Teoria do filtro, não faz sentido. Beleza, filtro. Teoria da seleção, não. Porque seleção natural é um mecanismo evolutivo. É. Um deles. Esse que eu expliquei para vocês agora dos lagartos é deriva genética. Isto não é uma seleção. O ambiente não está selecionando nada. Foi uma coincidência, foi uma sorte do caso daqueles animais seriam os que caíram naquela balsa e foram para outro lugar. A maior parte, inclusive, das inovações que aparecem evolutivas, elas não servem para absolutamente nada. Elas são completamente neutras, do ponto de vista genético e do ponto de vista de aspecto. É depois que o ambiente muda que aquilo passa a ser, geralmente, né? Não é sempre, mas é depois que o ambiente muda que aquilo passa a ser um fator de seleção ou não. A seleção é um dos aspectos evolutivos, só um. Então não dá para chamar de teoria da seleção. Teoria da gambiarra pode ser. A Carol D, teoria da diferenciação através dos anos. Pô, descendência com modificação, é muito mais bonito. Teoria geracional, também não, porque só a geração poderiam ser clones, e aí não é evolução. Teria que ser a geração com modificação. Tem que ser isso. Então, O grande problema. teoria Aí a gente tem duas questões. A gente percebe como. darwiniana Eu parei no frame. também. Tô tentando parar no frame melhor. Tem a questão de como a comunicação é importante para a ciência, mesmo que a ciência esteja baseada em evidências. Se essas evidências, se essa tese, se essa teoria não for desenvolvida numa comunicação boa, não vai chegar, não vai conseguir ser abrangente, conseguir chegar em mais pessoas na comunicação, na didática, no conhecimento, na construção de conhecimento. Mas ao mesmo tempo é um desafio que a língua é viva, tá ligado? As palavras a gente não tem como controlar. Se tais palavras vão ter o mesmo significado durante todo o tempo da humanidade na Terra e do português PTBR, tá ligado? Porque vai mudar, tipo, as palavras vão mudando à medida de que a comunicação vai mudando e à medida de que a cultura vai mudando, né? Nós mudamos o significado das palavras. Tem palavras que significam um monte de coisa, dependendo do contexto, né? Hoje em dia, tipo, você não vê as pessoas falarem transa sem ser no sentido sexual. Mas antigamente você tinha a palavra transa pra, tipo, você curte tal coisa, você gosta de tal coisa, tipo, você transa a feijoada, tipo, você transa tal coisa, você transa é, pizza de cogumelo, sei lá. Tô dando exemplo louco, aleatório. Mas era uma palavra que tinha vários outros significados a não ser relação sexual. Daí, tipo, foi evoluindo e foi, tipo, evoluindo não, né? Aí, ó, a palavra evoluindo. Foi mudando e essa palavra não tem mais significado hoje em dia na maioridade da comunicação, falando aqui, por exemplo, de São Paulo, né? Tô falando do Brasil todo. Assim como se a gente tiver recortes geográficos, né, de cada região do Brasil, você vai ter palavras que significam coisas específicas naquele recorte geográfico específico. E quando você chegar lá saindo de outra região, você vai achar meio estranho. Também é incompleto, que nem eu. Só falei tudo isso pra falar que a língua é viva, então é muito difícil tentar dominar ela para os nossos propósitos. Elias Ferreira comentou. Porque, por exemplo, a deriva genética não é uma evolução darwiniana. A evolução darwiniana é uma evolução selecionista. É só seleção natural. Então não dá para chamar de só darwiniano. Porque
Porque o mecanismo darwiniano, que é a seleção natural, ele é um dos mecanismos. E há quem diga que ele nem é o mecanismo mais comum, apesar de que também aí eu acho que a pessoa tá cheirando meia. Eu acho que Inclusive por isso que darwinismo caiu, né? A gente fala hoje teoria sintética da evolução. Antigamente era darwinianismo, depois neodarwinismo e agora já caiu o darwinismo total da palavra. mesmo que você tenha a origem, por exemplo, das características de uma maneira não seletiva, e é verdade, a maioria das características surge por mutações aleatórias ou por novos genes e novas expressões de proteínas diferentes, o surgimento de outros alelos e tal. Em algum momento isso acaba sendo selecionado direto ou indiretamente, né, na maioria das vezes. Então, mas chamar a evolução de seleção natural tá errado. Aí você cai no mesmo erro do Serjão, de chamar de teoria da adaptação, que não é verdade. Nem tudo na evolução é adaptação. Na verdade, uma parcela só é adaptação. Uma parcela só é seleção natural. Então, você chamar a evolução de seleção natural ou de adaptação, você está limando todas as outras ideias evolutivas que existem, os outros mecanismos evolutivos que existem e que são muitos e são bem conhecidos. Né? Então, não dá para chamar a teoria da adaptação ou teoria darwiniana, né? A Beatriz, teoria dos bichos tunados. Pode ser, mas você está excluindo as plantas, você está excluindo os protozoários, os fungos. Né? Então, teoria da vida tunada, deveria ser. Teoria de descendência gênica, que, né, o Piccolo falou. Por que teria que ser gênica? A descendência gênica não implica em evolução. Se você estiver gerando clones de si mesmo, você não está fazendo uma evolução. Tem que ter modificação. Então é descendência com modificação. A genética é o que determina a descendência nossa, entendeu? Mas ter, pô, teoria com descendência com modificação é muito ruim. Tipo, de falar. Eu sei que é boa no aspecto de que, pô, tá certo. Mas, pô, de falar, pô, não tem que. Vamos fazer um rebrand aí. Vamos chamar uma agência de marketing. Vamos chamar. Como que é aquele cara lá do Brasil, brasileiro que já ganhou prêmio pra cacete? Oliveto, não sei, não esqueci o nome dele. Mas é um cara que tá sempre nos podcasts aí dando entrevista que ele fez propaganda gigantesca pra várias marcas aí. Vamos chamar esse cara, um grupo de biólogos e vamos sentar pra fazer esse rebrand aí da teoria da evolução. Então é isso. Descendência com mudança do equilíbrio de Heidelberg, do Guilherme Gabriel Guimarães. Essa daí tá bem acurado, mas, pô, que nominho chato, Um né? nome Aí o gigantesco. Caetano Santana, teoria. Eu já odeio o nome equação de Hardenberg. Equação de Hardenberg já me dá gatilho de traumas, cara. Colocar isso na teoria já vai ficar pior ainda. Da alteração geracional. É, de alguma coisa assim. Puta, vai. Não chegamos no nome definitivo, mas fica aí, vamos abrir esse concurso. Vamos fazer esse concurso aí. O prêmio vai ser nada, né? Não posso dar nada no momento. Mas, Academia Brasileira de Ciências aí, abra esse concurso e dê um prêmio adequado para quem der o melhor nome. Mas é isso. Se inscrevam lá no canal do Cortes do Pirula. Se inscreva aqui no meu canal se você puder. Chegou aqui pela primeira vez na sua vida. Deixa o like, deixa o comentário. Compartilha, porque quando tá tudo certo, tem vídeo todo dia útil aqui da gente reagindo, construindo conhecimento, tentando descobrir um pouquinho mais sobre o mundo, né? Reagindo a vídeos, lendo notícias e tudo mais que der. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!